Olá, agora neste vídeo eu vou fazer algumas considerações a respeito dos contos de um modo geral e vamos falar também nesse conto em especial. No caso, algumas aulas atrás eu falei para vocês que há dois tipos de contos, né? O conto de fadas que temos como exemplo esse aí, Branca de Neve, é uma das várias versões a respeito dessa história. Né? Muitas vezes o autor faz algumas modificações, mas o enredo básico é esse. Existem outros exemplos de contos de fadas que vocês devem conhecer: Chapeuzinho Vermelho, o Lobo e o Lobo Mau, Os Três Porquinhos. Também nós temos Pinóquio. Enfim, seria e há muitos contos de fadas que já foram escritos e foram adaptados como histórias infantis no final do século XIX. E até hoje eles vêm sendo adaptados. Então existe o conto de fadas, cuja principal característica é a apresentação do maravilhoso, do que é improvável acontecer na realidade, da fantasia. Então, esse tipo de conto ele vai ser bastante fantasioso e vai apresentar coisas que não acontecem na realidade. E é improvável que aconteça. E você saberia me dizer, nesse texto Branca de Neve, qual seria o elemento mágico que aparece no texto? Será que você saberia me responder a essa pergunta? Eu acredito que sim, né? Você já deve ter notado aí, reparado, o espelho, né? Um espelho mágico. Então, a madrasta da Branca de Neve, que era a nova rainha, tinha à sua disposição um espelho mágico e a principal função que ela tirava dele era a respeito da beleza dela. Então ela tinha que estar bem formada, se era ainda a mais bonita de todas. Então o elemento mágico que a gente percebe aí no texto é o espelho. E é claro, aqui nesse trecho, porque a história continua. Então, são vários elementos mágicos no texto. A maçã, por exemplo, que sempre está presente nessa história. Então, aqui é só um pedaço do texto. Não temos a história de forma integral. Outra questão que aparece muito nos contos de fadas é a apresentação de um final feliz. Então, sempre você vai procurar um final feliz. Mesmo em histórias reinventadas, por exemplo, como o Shrek, seria um conto de fada, vamos dizer assim, modernizado. Ele critica os contos de fadas que são escritos, mas no fundo, vai sempre ter um final feliz. Então é uma versão mais moderna. Também seria uma espécie de modernização, um filme que foi feito a partir do conto do Chapeuzinho Vermelho, Deu a Louca na Chapeuzinho. Então são reescritas de textos já consagrados, que vocês conhecem muito bem. Então a apresentação de um final feliz é praxe, ou a prática dos contos de fadas. Agora, um pouco diferente do conto de fada é aquilo que eu chamo de conto realístico. Esse conto é uma história, também usa a imaginação, então os fatos eles são inventados, mas diferentemente do conto de fadas, o conto realístico ele fica com o pé mais no chão. O autor ele procura como se fosse
retratar a sociedade na qual ele vive a partir de uma fotografia. Então, o conto realístico ele precisa ter um pouco mais o pé no chão, embora os fatos, os acontecimentos que ocorram nele sejam inventados, né, mas possíveis de acontecer. E aí você me pergunta, tudo tem uma finalidade. Então, o autor, quando escreve um conto dessa natureza, o conto realístico, o que ele almeja junto ao leitor? Ele procura fazer uma reflexão a respeito de fatos mesmos que ocorrem ou existam na própria sociedade da qual esse autor faz parte. Então ele pega uma situação e, como se fosse uma fotografia, um instante, né? E a partir dessa situação ele constrói toda uma história, levando o leitor a uma reflexão a partir dos conflitos que há entre os personagens ou entre eles e o ambiente em onde se situam. Ele quer fazer o leitor pensar, né? E que melhor forma fazer o leitor pensar através das ações de pessoas inventadas. Isso é maravilhoso. Por isso que um autor um crítico de literatura, ele vai nos dizer que a literatura vai adiante da vida. O que isso quer dizer? Que observando a maneira como os personagens vivem na história, nós acabamos de nos esquivar dos erros que esses mesmos personagens praticam. Então, vamos dizer assim, nesses dias em casa eu estou com meu filho, eu vejo os desenhos que ele assiste. Só para citar como exemplo, existe um personagem desses desenhos que tem uma espécie de joia mágica que concede a ele poderes, e um dos poderes é o da segunda chance. Então vamos dizer assim que a literatura ela trabalha muito nesse sentido, principalmente com respeito aos contos, ao conto realístico, ao romance, à novela. A diferença entre romance e conto é mais uma questão de um tempo maior de narratividade, com mais personagens, com mais complicações, com mais conflitos. Então o cenário é mais ampliado, e o conto geralmente apresenta um conflito básico. Então, no caso, resumindo, a diferença entre conto de fadas e o conto realístico é essa, mas ambos usam a imaginação, ambos, no geral, mesclam palavras literais ou frases literais e com um uso figurado da linguagem. Então, vocês viram aí que branco como neve, sangue, vermelho como sangue e preto como ébano são comparações, e nós percebemos que é uma figura de linguagem intitulada comparação. Então, a figura de linguagem está presente nesses textos, e não é só isso, o uso de determinadas expressões também. Na poesia ocorre muito mais. Ainda nos contos há uma mescla, uma linguagem figurada sendo usada juntamente com a linguagem denotativa ou a linguagem literal. Mas na poesia, o poeta exagera nos usos figurativos da linguagem. Só para dar
encerrar essa parte da explicação, você está, por exemplo, que um poeta vai dizer que o vulto da pessoa amada desaparecia na extrema curva do caminho extremo. O que ele quer dizer com essa expressão? Extrema curva do caminho extremo. Ali, se você observar o contexto, ele está falando da morte. Então, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo a elucidar algumas questões que talvez vocês tenham dúvida.